Olá pessoal, mais uma aula. Hoje estaremos falando sobre crase. É um assunto que traz muitas dúvidas ao pessoal e muitos erram também nesse conteúdo, mas você vai ver que não tem nada demais, tá? Crase, você sabe que é um acento, ele é parecido com o agudo, só que ele é ao contrário, o agudo é para a sua direita e a crase é para a sua esquerda, tá? Mas o que você tem que entender de princípio? Por exemplo, o A craseado, o A com a crase. O A com a crase, pessoal, ele é a união de duas palavras. Ah, professor, mas é duas letras. Não, são palavras, tá? Porque elas fazem uma função, tá certo? Então veja só uma coisa. O A, preposição, mais o A, artigo, dá origem a quê? Ao A craseado. Então o que você tem que entender? Esse A é a fusão de duas palavras. Claro que você não dá para você colocar dois A's aqui, né? Ficaria estranho. Então o que eles fazem? Fazem a fusão dos dois e a origem vai sair aqui, ó. Vai sair nessa crase em cima do A, para que não se repita, tá? A palavra. Só que aí você vai ter que lembrar da função. O A preposição, você sabe que é para ligar dois termos. Então ele é uma ponte que liga dois termos. Então se você tirar, perde o sentido. Perde aquela pontezinha, perde, cai todo o sentido. Então, por exemplo, eu vou a Campo Grande. Tiro a, vou Campo Grande. Perdeu o sentido. Então ele está ali para ligar vou a palavra campo, ou Campo Grande, a expressão. Então veja só uma coisa, você tem que entender isso. Só que ele aqui é a união da preposição a mais o artigo a. E esse artigo a, você sabe que só é usado em caso de quê? Em caso de substantivo ou adjetivo feminino. E no caso aqui singular, tá certo? Então veja que esse a craseado você vai usar quando for ligação entre dois termos e ao mesmo tempo está vindo antes de algum termo feminino singular. Ah, professor, mas poderia ser as. Sim, se ele estiver acompanhando um substantivo feminino plural, então você vai colocar aqui o S, sem problema nenhum. Mas o que você tem que entender aqui basicamente é que ele está unindo dois termos e ao mesmo tempo está vindo antes de algum termo, algum substantivo ou adjetivo feminino. Se você entender isso já de saída, vai ficar muito mais fácil para você entender a crase, tá? Então, aqui, ó, aqui é um macete que a gente sempre faz. Porque se ele é A mais A dá o A craseado, então, se o segundo A, a segunda palavra, o A, ele é um artigo, nós temos o artigo o, que é do masculino. Então, nós temos um teste muito simples para você saber se ali é um A craseado ou não. Você vai pegar o termo feminino e vai trocar por um termo masculino. Se quando você trocar a preposição mudar de a para ao, aí então ali é um acraseado mesmo que você tinha que colocar. Vou repetir. Você vai tirar o termo feminino que vem depois do acraseado e vai tirar o feminino e vai colocar um masculino. Se o acraseado mudar para ao, AO, você então tem ali realmente um acraseado antes do termo feminino. Você entendeu? Vamos aqui, ó. Experimente alterar, né? Mudar a frase para uma palavra masculina, que foi o que eu falei. Se fizer sentido, a crase. Então aqui, ó. Vou, vou à escola, tá? Vou pegar aqui. Vou à escola. Bom, eu tô com dúvida, supondo que esse A aqui é craseado ou não. O que eu faço? Eu vou pegar escola, que é feminino, e vou substituir escola por um masculino, colégio. Como é que vai ficar a frase? Vou ao colégio. Opa, então se no masculino vou ao colégio, então no feminino é acraseado mesmo, tá? Então ok, faz sentido. Então quando usar escola será vou à escola. Poderia ser casa, poderia ser rua, poderia ser qualquer termo feminino. Você troca pelo masculino e aí vira isso, tá? Meu bebê tá acreditando, tá pessoal? Não esquenta não. É, não se usa crase em palavras repetidas, tá? Então você vê ali termos femininos, depois, ok, tranquilo. Mas você não vai usar, é o que virá agora as regras, virão as regras. Não se usa crase em palavras repetidas, tipo, exemplo, dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta. Então, ó, ficamos cara a cara na festa de final de ano. Então, essas palavras repetidas, aqui no meio você não coloca crase, porque palavras repetidas você não precisa fazer isso. Dia a dia, ó, repete as palavras aqui no meio, não vem a craseada. Dia a dia nos conhecemos melhor, experimente dar o soro gota a gota, e assim vai. Tudo que se repete no meio não vai a craseada, tá bom? Outro.
Quando que você vai utilizar a crase? Antes de palavras femininas, que foi o que nós falamos, ó. Fui à escola, fomos à praça. Faça o que eu te falei. Pega a escola, pega a praça, troca por um masculino. É, vamos colocar aqui bairro. Fui ao bairro. Então você viu que no masculino virou ao. Então quando acontecer isso é porque esse a é craseado realmente. Fomos à praça. Vamos tirar a praça aqui e vamos colocar evento, que é masculino. Então fomos ao evento. Bom, então esse a é realmente craseado, porque no masculino fica ao. Você entendeu? Então é isso que eu preciso entender. Como é a mais a, no feminino, no masculino é a mais o. Então é isso que você precisa entender, beleza? Então na troca você vai ver o que acontece. Então antes de palavras femininas, substantivos ou adjetivos femininos, use a crase. Usa a crase também quando acompanham verbos que indicam destino. Sempre que você usar esses verbos que indicam destino, aqui ó, ir, voltar, vir, você usa, tá? Vou à praia, fomos à praia, vou à padaria, fomos à praia. Então você vai indicar destino, usa-se a crase. Usa-se também em locuções adverbiais, você lembra que advérbio é circunstância, né? Tempo, lugar, modo, aquelas coisas. Prepositivos, locuções prepositivas são aquelas que ligam termos, como nós falamos agora. E os conjuntivos, que servem para ligar orações, tá? Então vamos lá. Saímos à noite. À noite é tempo, certo? Então é uma circunstância. Então é uma locução adverbial. Então nesse caso você usa a crase. Poderia ser saímos à noite, saímos à meia-noite, poderia ser qualquer locução adverbial, tá bom? À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Então, essa medida, ele acaba sendo uma conjunção. Por quê? Porque ele está ligando orações e aqui indica proporção. Então, nesse caso, você também usa a crase, tá bom? Você também usa antes de pronomes demonstrativos. Você sabe que demonstrativo é aquele que se usa para mostrar, para indicar o lugar de determinada coisa. O aquilo, você pode usar o aquela, aquele. Então, ó, no verão voltamos àquela praia. Então, o que aconteceu? Se eu colocar aqui, no verão voltamos à praia, tá certo, porque o voltamos é verbo que indica destino, e aí eu usaria a crase. Só que aí eu quis usar também o aquela. Opa, mas peraí, como é que eu faço? O a era craseado, agora eu vou usar o aquela, vai ficar a aquela? Não, você junta os dois, e aí junta os dois numa palavra só e coloca a crase aqui no a, beleza? Ok? Tá bom? Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Então veja que aqui, ó, ele também poderia falar. Refere-se ao que aconteceu ontem na festa. Seria, né? Só que aí você quer unir o ao com o aquilo, e aí vai ficar como? Aquilo. Aí você tem que colocar a crase. Então você, antes de pronomes demonstrativos, você vai usar sempre a crase, tá bom? Antes da locução, a moda de, quando ela estiver subentendida. O que é subentendida? Não está escrita, mas eu entendo, eu percebo, tá? Então, ó, veste roupas a Luís XV. Opa, mas Luís XV é uma moda. Então, veste roupas à moda Luís XV. Quando você subentende que aqui é uma moda, então você coloca o a craseado, tá? Dribla a moda de Pelé. Mas o certo, a frase seria dribla a Pelé. Então, ele está indicando que o drible é a moda de Pelé. Então, quando indicar moda de, coloque a crase. Poderia ser cortou o cabelo a Neymar, supondo. Então você entende que o cabelo é a moda daquele cabelo. Então é a craseada, a moda de Neymar. Então toda vez que indicar moda, use a crase. Uso da crase na indicação das horas, sempre você vai usar também. Utiliza-se a crase antes de numeral cardinal, que são 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, os números comuns aí que você já conhece, que indicam as horas exatas. Então, ó, termino meu trabalho às 5 horas da tarde, tá? Então aqui, horas exatas, usa-se a crase. Saio da escola às 12h30. Então, ó, horas exatas, usa-se a crase, tá bom? Quando que você não utiliza? Quando acompanhadas de preposições. Então, se vier uma preposição antes, você não precisa usar a crase. Então, por exemplo, ó, se vier antes do a ou as, né? O para, o desde, o após, o perante ou com, por exemplo, você não usa a crase. Por quê? Porque você já tem uma preposição, você não precisa colocar duas, tá? Então você vai deixar aquele a ou as para fazer uma outra função, que no caso ali seria um artigo, na maioria das vezes. Então, por exemplo, ó, ficamos na reunião desde as
12 horas. Aí você fica a dúvida, mas será que eu coloco, não coloco? Olha antes. Antes aqui vem o quê? Vem uma preposição. Então, tira, tá? Chegamos após as 18 horas. Mas tem uma preposição aqui já, ó, o após. Então eu não preciso colocar, tá? O congresso está marcado para as 15 horas. Já tem uma preposição, então não precisa colocar, tá certo? Então veja só, ele acaba meio que parecendo que está fazendo uma função de artigo ali na história. Mas na verdade é que ele não necessita realmente colocar a crase porque ele já tem uma preposição. Então nesse caso não se necessita da crase, tá bom? Antes de palavras masculinas, já falamos, isso aqui é muito óbvio, né? Nós vimos ali que se é antes de palavras femininas, evidentemente que antes de palavra masculina você não coloca. Jorge tem um carro a álcool, álcool é masculino, você não vai colocar, tá bom? Samuel comprou um Jeep a diesel, diesel masculino, também não vai colocar. Antes de verbos que indiquem destino, que não indiquem destino, desculpa, tá? Os que indicam destino você coloca, os que não indicam, qualquer outro verbo que não indica destino, você não coloca, ó. Estava disposto a salvar a menina. Salvar não é destino, então não coloca crase. Passava o dia a cantar. Cantar não é destino, não é verbo que indica destino, então esse a não vai crase, tá bom? Também não se diz a crase antepronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, e do caso oblíquo, que são aqueles que vêm dos casos retos. O eu, me, mim, comigo, tu, te, ti, contigo, aqueles lá. Depois você pega lá a aula nossa de pronomes pessoais. Então, por exemplo, aqui, ó. Falamos a ela sobre o ocorrido. Tá, mas o ela é pronome pessoal do caso reto. O que eu faço aqui? Coloco crase? Não, não preciso. Tá bom? Ah, professor, mas eu falou que antes de palavras femininas coloca. Sim, substantivos ou adjetivos. Beleza? Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Tá, mas mim é pronome pessoal do caso oblíquo, equivalente a eu. Então aqui eu não vou colocar também crase, tá bom? Os pronomes pessoais do caso reto, coloquei aqui caso você precise, né? Que sempre precisa, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são usados nesses casos aqui, né? O me, mim, comigo, o te, ti, contigo, o se, si, olhe, tá bom? Antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta e essa. Então, antes de pronomes demonstrativos você também não precisa usar, tá? Era a isso que nos referíamos. Então, ó, antes de pronome demonstrativo não precisa, tá? Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Também é masculino, pronome demonstrativo, não necessita, tá bom? E aqui é o que a gente chama de uso da crase de modo facultativo. O que é facultativo? Faz se quiser, tá? A gente dá a opção. Se fizer de um jeito tá certo, se fizer de outro também tá certo, não tem problema nenhum. Fica a escolha, fica a opção para quem vai fazer o uso, tá? Então o uso da crase é facultativo nas situações abaixo. Número 1, depois das preposições até. Então, nós falamos lá que depois de preposição não usa. Tá, mas no caso da preposição até, você usa se quiser, tá? Ela é facultativa. Então, ó, fui até a praça, tá certo. Ou fui até a praça, ó, sem a crase, também tá certo, tá bom? Antes de nomes próprios femininos, nomes próprios, tá, pessoal? Você sabe que é aquele que particulariza determinada pessoa, lugar, por aí vai. Entrega a Ana, por favor. Então, ó, antes de nomes próprios femininos, coloca se quiser. Então, Ana é nome próprio, aqui tá certo, tá? Tá certo. Ou entrega a Ana, por favor. Ó, já tirou a crase. Também tá certo, porque Ana é nome próprio, te dá essa escolha de colocar ou não. Antes de pronomes possessivos, você viu lá que antes dos demonstrativos, né, você não colocava, né? E antes de pronomes demonstrativos, aqui, ó, viu? Não coloca. Mas no caso dos possessivos, você também usa se quiser, ó. Mandou um presente de Natal à sua família, ó, sua, aqui é possessivo, então aí você coloca. Ou mandou presente de Natal à sua família, ó, você não coloca. Fica a seu critério, faça o que você achar que é melhor. Lembre-se que não se usa crase antes da maior parte dos pronomes, é só um lembrete, tá? E a dica, quando você falar de lugar, aí a conversa vai ficar um pouco às vezes mais complicada. Mas eu vou te dar um macete aqui para você lembrar. Ah, professor, e quando se referir a lugar? Como é que eu sei se eu coloco crase ou não? Você tem que observar e fazer esse macete aqui, ó. Se vou a e volto da, crase a. Então esse lugar que você vai usar, você tem que verificar o seguinte. Se você vai a e volta da, então a crase a. Então vou dar um exemplo. Bahia.
Você vai para Bahia. Ah, eu vou colocar a frase, vou à Bahia. Será que tem crase? Aí você faz o teste. Vou à Bahia, volto da Bahia. Então crase A. Então tá? Então se vou A, volto da, crase A. Agora, se vou A e volto D, crase para quê? Entendeu? Então veja se o lugar e você vai A ou volta e volta D, deste lugar, né? Então crase para quê? Então vou colocar aqui é, Noruega. Vou a Noruega, volto da Noruega. Então, crase A. Agora, se eu pegar uma outra frase, um outro país, vamos pegar aqui o Reino Unido. Vou ao Reino Unido, volto do Reino Unido. Então, crase para quê? É só voar, volto da. Outro exemplo, é, vou colocar aqui Itália. Vou à Itália, volto da Itália. Então, crase A. Mas há alguns exemplos, por exemplo, Minas Gerais. Vou a Minas Gerais, volto de Minas Gerais. Ah, então crase para quê? Então se vou a, volto de, crase para quê? Vou colocar aqui Mato Grosso do Sul. Tem crase? Quando for usar ali, antes do Mato Grosso do Sul? Vamos ver. Vou a Mato Grosso do Sul, volto de Mato Grosso do Sul. Então crase para quê? Né? Então, ó, vou à Europa, volto da Europa. Então crase aqui vai ter, tá certo? Agora, foi a Roma, voltou de Roma. Então aqui não há crase. Então sempre faz esse teste. Se o lugar é voar, volto da, então crase A. Agora, se o lugar é voar e volto de, crase para aqui. Tudo bem, pessoal? Encerramos nossa aula por aqui. Fique com Deus, até a próxima.